temos parte dessa campanha que nós vamos direcionar para lá. Então, muito obrigado por você ser tão generoso assim e se envolver com a gente nesses desafios que nós sempre apresentamos aqui. Agora, por favor, abra sua Bíblia. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 11. Vencendo o jogo da vida com fé. Hebreus, capítulo 11. Se você puder, deixe a sua Bíblia aberta, porque eu vou ler alguns versículos, não vou ler todos. E quem sabe você pode ir acompanhando a leitura de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 2: Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. 3: Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. 4: Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. 5: Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Versículo 9, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 11, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Versículos de número 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figurativamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Versículo 20, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Versículo 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Versículo 29, pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Versículo 30, pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Versículo 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados em prisões, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados,
O mundo não era digno deles. Vagavam pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas, e todos estes receberam o bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles receberam o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Meu Deus, que texto! Que texto! Eu acredito que você já deva ter ouvido ministrações desse texto. E eu acredito que daqui para frente a gente está vivendo um tempo onde Deus vai revelar ainda mais. Porque se você parar para prestar atenção nesse texto, tem tanta coisa importante aqui, que nós gastaríamos aqui talvez dias falando sobre ele. Mas nessa noite, nós vamos olhar para esse texto e entender como é que nós vencemos o jogo da vida com fé. E antes de ministrar a palavra, eu quero convidar você para orar comigo, mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado por tua linda, maravilhosa palavra. Que a tua palavra nos alcance nessa noite. Alcance cada pessoa que está aqui. Se alguém entrou aqui despretensiosamente, se alguém entrou aqui por acaso, se alguém entrou aqui com um coração fechado, se alguém entrou aqui relutando para não estar aqui, ó Deus, visita essa pessoa agora, que a tua palavra tem um poder de mostrar para ela um mundo onde o Senhor abençoa aqueles que vivem por fé. Eu oro nessa noite para que a tua graça seja ministrada para nós, sobre nossa vida, sobre a minha vida, de maneira que quando nós saímos daqui, a gente diga, obrigado Deus, porque nessa noite o Senhor falou comigo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Você deve saber que a fé, ela é a base da vida de todo cristão. A fé, ela é o fundamento. A fé é a solidez daquilo que Deus quis fazer através do seu Filho Jesus Cristo. A fé é algo essencial para a vida de qualquer cristão. Qualquer pessoa que se diz cristã, qualquer pessoa que se diz um seguidor de Jesus Cristo, saiba que a fé, ela é algo essencial para a sua vida. Mas saiba de uma coisa, a fé não se ganha sinergeticamente. O que é isso? Você não ganha fé andando com pessoas de fé. Você andando com pessoas de fé não vão transmitir a fé para você. Você não vai pegar ela por osmose, não sei se bem é essa a palavra, mas contagiado, no sentido de que alguém tem fé e essa fé ela é transferida para você. Porque a fé, ela é absolutamente pessoal. A fé, ela é uma experiência individual. A fé, ela é uma renúncia de uma certeza para abraçar uma certeza de Deus. A fé, ela é uma convicção, a convicção de uma promessa. A fé, ela é algo que não é feito com emoção, ainda que a emoção, ela pode ganhar o seu coração, mas a fé, ela não é construída com emoção. A fé, ela transita no meio da emoção. Todas as vezes que nós colocamos os nossos olhos sobre algo, a gente acredita que aquilo existe. Todas as vezes que a gente coloca os nossos olhos sobre algo, a gente acredita que aquilo é possível. Por isso que a fé, ou os olhos da fé, é esses olhos que olham numa nova dimensão, olha sobre uma proporção espiritual. É olhar além da matéria, é olhar além daquilo que é físico. É por isso que o texto de Gênesis diz que, pela fé, nós entendemos que o mundo foi criado de algo que não era visível. Imagina isso, meu Deus. Só esse texto aqui já dá para a gente conversar sobre um monte de coisa. E quando eu leio esse texto aqui, que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado dessa forma, a partir de algo que não era visível, isso me traz uma nova perspectiva de vida. Porque a fé é isso, ela me leva a uma nova perspectiva. A fé, ela me leva a ter uma visão diferente da vida.
Talvez a palavra mais apropriada aqui para fé seria um overview, uma visão completa. Fé, ela nunca olha para o micro. Ela sempre tem um entendimento maior. Pela fé, nós conseguimos dominar as filosofias. Pela fé, nós conseguimos dominar as ideias. Pela fé, nós conseguimos lidar com todos os entendimentos. É uma coisa muito interessante uma pessoa que anda por fé. Eu imagino que quem tem fé em Jesus já não é mais uma pessoa original. Porque a Bíblia fala que uma pessoa que tem fé em Jesus, ela começa a desenvolver a mente de Cristo. Portanto, já não é mais o que eu acho, já não é mais o que eu penso, já não é mais o que eu quero, mas é o que a Bíblia acha, mas é o que a Bíblia quer, mas é o que Deus diz que é. Não é mais o meu achismo. Então, nesse sentido, eu deixo de ser original. Mas por que não dizer que eu também estou voltando à minha forma original? Porque o próprio Senhor soprou nas minhas narinas o fôlego da vida. E de alguma forma, talvez eu possa ter alguns requisitos do Deus Todo-Poderoso, o meu e o seu Criador, em mim. Então esse texto é tão interessante porque esse texto nos mostra como a nossa fé é expressa. Como a nossa fé em Cristo ela é expressa. Como a nossa fé em Deus ela é expressa. E aqui a gente consegue ter um entendimento de como é que a gente vence o jogo da vida pela fé. Porque, veja que esse texto não apresenta apenas uma pessoa que viveu em fé, ela apresenta várias pessoas ao longo de uma grande história. Então, você vence o jogo da vida pela fé quando você entende que a fé em Cristo ela se sacrifica. A fé em Cristo ela se sacrifica. O versículo de número 4 vai dizer que Abel pela fé lhe ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Os dois trouxeram uma oferta, mas Deus aprovou a oferta de um e recusou a oferta de outro. Mas entenda que a fé em Cristo, ela se sacrifica, ela se doa, ela se entrega, ela deixa, a pessoa que tem a sua fé em Cristo, essa pessoa deixa a vida dela ser gasta em Deus, ser gasta em Jesus. E como nós estamos precisando disso hoje? Como nós estamos precisando de pessoas que tenham a sua fé em Cristo e gaste a sua fé nisso? Bom, hoje é muito fácil abrir uma igreja, fácil no sentido de que todo mundo está acostumado com esse ambiente evangélico. Hoje o evangélico, ele não é uma aberração. O evangélico não é alguém hoje que as pessoas não querem desenvolver amizade. Pelo contrário, quando uma pessoa descobre que a outra é evangélica, ela quer estar perto, ela quer experimentar o que aquela pessoa está experimentando. Mas houve um tempo, na história do Brasil inclusive, que falar do evangelho custava muito caro. Estou falando de algo de 50, 60, 70, 80 anos atrás. E eu li a história de um homem, este homem ele mudava sempre para o interior, e ele sempre que mudava para o interior, ele plantava a igreja ali, ia para outra cidade e abria uma outra igreja. A filha dele escreveu a biografia dele, e na biografia deste homem diz que todas as vezes que ele chegava numa cidade para poder começar uma igreja ali, esse homem, em muitas cidades, ele foi escorraçado. A sua casa era apedrejada, seus filhos eram impedidos de ser matriculados na escola, porque a sociedade não queria aquele homem ali. Esse homem foi perseguido, esse homem sofreu muito, muito, muito. Mas a biografia deste homem diz que por causa do sacrifício dele, pela fé que ele tinha, isso gerou na geração deste homem um peso de glória muito grande. Só na família dele existem mais de 50 pastores. Só através da fé sacrificial dele, existem mais de 100 igrejas plantadas. Entenda que se você gastar sua vida hoje por causa da sua fé em Jesus, se você se sacrificar por causa da sua fé, você pode até não ver a bênção de Deus agora, mas os seus descendentes verão. Porque quando você sacrifica pela fé, Deus deposita sobre a sua vida um peso de glória, que vai abençoar a vida de todos os seus descendentes. Filhos,
netos, bisnetos, tataraneto. Esse esforço que você está fazendo hoje, esse empenho que você tem hoje, não beneficia somente a sua vida, mas vai beneficiar toda a sua geração. A gente entende também que você vence o jogo da vida pela fé, quando você compreende que a fé em Cristo, ela vai nos arrebatando. A Bíblia diz aqui no versículo 5, que Enoque pela fé ele foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Olha o que o texto diz, ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Por que isso aconteceu? Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho do que tinha agradado a Deus. Gente, quem caminha com Cristo, quem tem a sua fé em Cristo Jesus, nossa vida vai sendo arrebatada dia após dia, momento após momento. Como é que funciona isso? Sua mente vai sendo arrebatada, sua alma vai sendo arrebatada, seus achismos vão sendo arrebatados, sua vida aos poucos vai sendo arrebatado. Arrebatado do quê, pastor? Desse mundo vil, deste mundo louco, deste mundo que vive em contrariedade com a vontade de Deus, de gente que possui grana e acha que porque tem isso, pode ofender Deus, seus princípios, pode colocar na sua loja, vender o que quiser lá, lanchinho e tudo mais, porque é o que eu acho. Mas quando nós temos a nossa fé firmada em Deus, em Jesus, a nossa vida vai sendo arrebatada aos poucos. Há uma consciência permanente da mente de Cristo atuando em nós, de maneira que nosso coração vai sendo arrebatado, nossa vida vai sendo arrebatada. Se você é alguém que já caminha com Cristo há algum tempo, você pode perceber que você já perdeu o prazer por muitas coisas que você tinha no passado. E você vai observar que essas coisas não te fazem mais falta. Você vai ver que essas coisas não se importam mais para você. Talvez você bebia, fumava, talvez você se prostituía, talvez você passava num barzinho, gastava a sua vida lá, gastava todo o seu dinheiro lá, porque tem gente que vive assim. Tem gente que vive de festa em festa, no final do ano e não constrói nada. Não é capaz de dar o seu dízimo aqui na igreja, mas dá no bar. Mas quem tem a fé em Jesus, a sua vida vai sendo arrebatada. Arrebatada como Enoque foi. Seus pensamentos que são, sabe, um fio desencapado, Deus vai arrebatando a sua mente. Deus vai transformando, Deus vai ganhando. Eu penso que vai chegar um momento na sua vida que por causa da sua fé em Cristo, você vai começar a fazer a vontade de Deus, você nem vai perceber que está fazendo a vontade de Deus. Porque isso já é tão natural, isso é tão seu, que você não vai mais ter dificuldade disso. Sabe? Isso é o que provoca a nossa fé em Cristo. Nossas emoções, nossos sentimentos, eles vão sendo arrebatados. Eles vão sendo trazidos para perto de Deus. Bem, você vence o jogo da vida pela fé quando você compreende que a fé se constrói, a vida se constrói pela fé. A vida se constrói pela fé. O texto diz aqui que pela fé Noé, quando foi avisado das coisas que ainda não se viam. Todo domingo você está aqui. E desse altar está sendo anunciado coisas que talvez você ainda não viu. O texto vai dizer que Noé, movido pelo santo temor, ele construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé dele, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Outro texto aqui que a gente poderia ficar aqui um tempão conversando sobre ele. Mas eu só quero que você olhe para esse ambiente que Noé ele trabalhou. Noé construiu. E o que Noé construiu? Noé construiu uma arca. Por que ele construiu uma arca? Nunca tinha visto chover, nunca tinha visto um dilúvio, nunca tinha visto aquilo que Deus estava anunciando para ele. Você sabe o que é isso? Um passo atrás de Deus, mas um passo na frente dos homens. Isso é poderoso, gente. Um passo atrás de Deus, mas um passo na frente dos tolos, dos incrédulos.
A Bíblia vai dizer que ele trabalhou para construir uma arca para a sua família. Eu acho que Noé, talvez ele nem tenha trabalhado tanto para salvar a humanidade, para isso. Ele trabalhou para guardar a sua família. E quantos de nós não fazemos isso? Eu penso que o desejo de todo pai, de toda mãe, é isso, é construir um lugar seguro para a sua família, construir um lugar seguro para os seus filhos, ver os seus filhos sendo encaminhados, ver os seus filhos avançando. Porque de alguma forma nós vamos construindo, nós queremos construir um lugar seguro para a nossa família. Não tem um pai, não tem uma mãe que olha para o lado, vê o seu filho pegando o caminho tortuoso e diz, não, tudo bem, deixa para lá. Não é assim, não é. Não é. Não, pastor, você não conhece a minha história, meu pai me abandonou, nem conheço. Sim, filho, eu sei, mas esse não é o caso de a grande maioria das pessoas. Pela fé a gente constrói, irmãos. Pela fé a gente trabalha, irmãos. Entenda que Deus abençoa a obra das nossas mãos. Deus não abençoa só por abençoar. Ele abençoa aquilo que a gente está se envolvendo. Ele abençoa aquilo que as nossas mãos estão sendo colocadas. Ele abençoa aquilo que nós estamos trabalhando. Se você quer construir a sua vida, se você quer construir uma vida para a sua família, construa com fé. É pela fé que a vida ela é construída. Se você é crente e está fazendo coisa errada, você pode até prosperar por algum tempo. Mas você não vai longe. Sinto dizer para você. Porque de repente você está aí, né, com essa fé, você está vendo Deus prosperar a sua mão, o trabalho das suas mãos, mas você está aí, percorrendo um caminho horrível, terrível. Filho, uma hora dessa, você vai levar um tombo. Quando a gente crê em Jesus, quando a gente tem fé, quando a gente está construindo a nossa fé, a gente não precisa do subterfúgio de mentira. Você não precisa de mentira para vender um produto. Você não precisa de mentira para fechar um contrato. Você não precisa prometer além do que você é capaz de entregar. A bênção está sobre nós, irmãos. É um erro você fazer isso para poder ganhar mais. Não compensa. Ali na frente, aquilo que você ganhou com desonestidade aqui, vai ser tomado de você. Às vezes você não percebe. É um carro que quebra, é alguém que rouba, é uma doença, é uma situação aqui, outra ali, que você ganhou, mas perdeu. Você nem viu para onde foi o dinheiro. Você não precisa manipular ninguém para poder ter as suas conquistas. Você não precisa ficar desesperado. Quando é que vai chegar a minha hora, Deus? A hora que chegar a sua hora, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo vai perceber. Você não precisa ficar adiantando o filho no ventre de Sara. Não precisa. Porque Deus pode fazer com que até um corpo, que já não tem mais força para produzir nenhum óvulo, nasça um filho de uma grande nação. Deus tem capaz. É fé. A vida se constrói pela fé. Você vence o jogo da vida pela fé quando você entende que a fé ela é peregrina. Hebreus capítulo 8, capítulo 11, versículo 8 e 9, vai dizer que pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. E embora não soubesse para onde estava indo, pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Ele viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, que eram co-herdeiros da mesma promessa. Viver em tendas. Viver em tendas. Viver em tendas é aquele versículo que a Bíblia diz, viver de fé em fé. Todos nós, ou a grande maioria de nós buscamos estabilidade. Queremos estabilidade. Quantas vezes eu ainda sou criança no ministério pastoral. Eu acho que eu vou ficar bom quando eu estiver por volta de 90, 95 anos de idade. Que Deus tenha misericórdia de mim. Mas quantas vezes eu disse, Deus me ajuda, Pai. Eu preciso que o meu ministério tenha calma. Eu preciso que o meu ministério tenha menos pessoas problemáticas, Pai. Pai, eu preciso que o meu ministério, eu preciso experimentar um tempo de sossego, Pai.
Mas os momentos que eu experimentei um pouco de sossego foi um momento que eu quase me perdi. Porque quando você busca estabilidade, você deixa de crescer. Quando você busca segurança, você deixa de avançar. Quando você busca um ambiente confortável, você não melhora. Sabe, irmãos? Quando você está num ambiente previsível, que tudo está legal, que tudo está muito bom, você não cresce. Você não melhora, você não avança. Você não adquire novas competências, competências emocionais, espirituais, competências naturais. Você não aprende a flexibilizar. Você se torna enrijecido por causa da sua estabilidade. Você não consegue dar passos de fé, você não consegue andar para a direita nem para a esquerda, porque você quer que tudo seja muito, muito, muito bem seguro. A fé mora em tendas. A fé, ela mora em tendas. O que é isso? Você vai ser levado para um ambiente. Naquele ambiente você vai montar tudo o que você imaginou. Você vai desfrutar por um período, mas daqui a pouco vem outro momento que você tem que desenvolver a sua fé. Ela é de fé em fé, é de etapa em etapa. E você é levado para um outro ambiente e você progride naquele lugar. E você é levado para outro e você é expandido naquele lugar. E você dá um outro passo e aquele passo melhora o seu negócio. E você dá outro passo e aquele passo se torna um ambiente melhor para você. A fé, ela é de tenda, ela é peregrina, é de tenda em tenda. Eu li numa revista de natureza sobre um animal chamado impala. O impala é um viadinho, pequenininho. Na savana, na África, esse animal, ele chega a dar pulos de 3 metros de altura e ele salta mais ou menos 9 metros de distância. Que animal, hein? Pequenininho, mas salta 3 de altura e 9 metros de distância. Acontece que você pode ir em qualquer zoológico famoso, você vai ver o impala lá. Ele vai estar numa cerquinha de 1 metro, 1,5 metros de altura. E você pergunta, por que esse animal que salta 3 metros de altura e quando pula 9 metros de distância, por que ele não sai daí? É porque descobriram que o impala, ele só consegue pular onde ele vê. E tem muitas pessoas que são assim aqui. Só pula onde consegue ver. Só pula onde consegue enxergar. Deus lhe deu a habilidade para você pular 3 metros de altura e saltar 9 metros de distância, mas você só pula onde você enxerga. É por isso que você olha para a sua vida e fala assim, mas tem tudo isso aqui dentro de mim e eu estou tão limitado? Sim. Deus te criou muito melhor do que o impala. Você pode fazer coisas muito mais incríveis, mas por que essa cerquinha está impedindo você? Porque você quer segurança. E quando a gente tem segurança, a gente não avança. Fé é depender de Deus. Fé, ela é peregrina. Fé é você confiar em algo mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja enxergando. Você vence o jogo da vida pela fé quando você entende que a fé, ela gera outras pessoas. Versículo 11 vai dizer que pela fé, Abraão e também Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder de gerar um filho. Por quê? Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. A fé, ela gera pessoas. A fé precisa gerar novas pessoas. Se você é uma pessoa de fé e você não está gerando outra pessoa de fé, tem alguma coisa errada com você. Se você caminha com Deus, se você tem experimentado as bênçãos de Deus, se a sua vida tem sido transformada, e você não está gerando outra vida, tem alguma coisa de errado com você. Porque a fé, ela gera. Mas você está dizendo, não pastor, mas eu não sou uma pessoa tão adequada assim para poder ensinar sobre a Bíblia, eu não sou uma pessoa assim tão adequada para poder falar sobre fé. Pastor, a minha vida é uma vida que vai e vem, uma hora eu estou próximo de Deus, outra hora eu estou distante de Deus, minha vida é essa coisa inconstante, como é que eu vou falar de Jesus para alguém?
tá? Você não precisa ser esse cara perfeito em fé para você falar de Cristo. Você não precisa ser a pessoa conhecedora da Bíblia completamente para você poder falar de Cristo. Por quem que você está orando? Por quem que você está dizendo, Deus visita essa pessoa, transforma, salva. Deus encontra com essa pessoa, tira essa pessoa desse lugar. Mas talvez você vai dizer, mas pastor, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu não domino direito esse negócio de fé, de falar da minha fé, eu me sinto incapacitado de falar da minha fé. Eu peço para Deus derramar sobre você hoje a unção de Filipe. Filipe se encontrou com Jesus, e ele foi correndo para os seus amigos e encontrou um rapaz chamado Natanael. Ele disse assim, Natanael, eu encontrei o mestre. Natanael disse assim, de onde ele é? Ele falou assim, é lá da Igreja Batista. E o cara disse assim, mas pode vir alguma coisa boa lá da Igreja Batista? Aí Filipe disse assim para Natanael, vem e veja. Vem e veja. Vem e veja. Você não precisa ser expert em Bíblia, você não precisa estar 100% na sua fé, você só tem que falar para a pessoa, vem aqui ver o que eu estou vendo, vem aqui visitar esse ambiente que eu estou sendo alimentado, venha. Irmãos, isso aqui é uma casa de pão, ninguém sai dessa casa faminto, ninguém. Sabe, se você é alguém que gosta de ouvir uma mensagem de 15, 20 minutos, de 40 minutos, não vem para cá. Eu sempre vou falar 50 minutos. A ministração que eu faço, ela sempre traz um ambiente de conhecimento geral, mas ela também traz um ambiente de conhecimento bíblico, de princípios da palavra de Deus. Você só sai dessa casa faminto se os seus ouvidos não estiverem abertos. Porque sempre que você entrar nessa casa, você vai ter pão. Você vai ter alimento. Aqui, eu não perco tempo. Eu não faço nada para perder o tempo de vocês. Eu não preparo aqui para você um lanchinho, uma sopinha. Eu preparo alimento. Se você pegar essa mensagem aqui, você não precisa ouvir nem outra mensagem durante a semana. Pega esses itens aqui e vai pensando nele todos os dias. Você tem 7 dias, vou falar 10 hoje. Você vai ter 3 aí de sobra. Se você for ligeiro, talvez você possa processar um dos pontos mais rápido. Mastiga ele. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Agora você vai, entra no seu carro e põe uma mensagem, ouve o outro, e não pratica nenhuma. Nenhuma. Em que você é bom? Em que você está pondo em prática na sua vida? Essa casa do pão. A Bíblia vai falar que uns amigos souberam que Jesus estava numa casa, e eles tinham um amigo doente, eles pegaram esse amigo doente, colocaram numa maca, levaram até a casa, levaram até a Igreja Batista, e viu que a Igreja Batista estava lotada, não dava para entrar. Então eles subiram no telhado, abriram o telhado e desceram o homem enfermo na frente do pastor. O pastor olhou para aquele homem e disse, você está curado pela fé dos seus amigos. Talvez você diga assim, você tem alguém aí, uma família, um parente, um amigo, passando por uma dificuldade de família que você nunca passou. Você não sabe como lidar, você não sabe como aconselhar, mas se você diz para a família, vamos lá na igreja. Eu não sei te aconselhar nisso porque eu nunca passei por isso, mas eu vou te colocar na frente de alguém que sabe. Sabe? Olha, eu estou vendo aí que a sua vida está um tumulto, eu não sei responder para você sobre isso, mas deixa eu te levar lá, porque eu vou te colocar na frente de alguém que sabe. Irmão, se a sua fé não está gerando um outro crente, você precisa melhorar isso, porque a fé, ela gera. Sexto, você vence o jogo da vida pela fé, entendendo que a fé, ela é renúncia. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. A fé, ela renuncia. A fé, ela trabalha nessa dimensão de abrir mão. A fé, ela trabalha nessa dimensão de trazer aos pés de Deus.
Quantas coisas você está precisando trazer aos pés de Deus? Talvez hoje mesmo, nesse momento, você está precisando perdoar alguém. Sozinho você não vai conseguir. Você tem que trazer aos pés, traz aos pés de Deus. Porque a fé, ela renuncia. Ah, mas eu fui maltratado, aquela pessoa me desprezou, aquela pessoa não quer mais olhar para mim, aquela pessoa planejou um mal contra mim. Pega essa pessoa, traga aos pés. Você precisa tocar a sua vida, você precisa ter uma vida leve, você precisa ter uma vida que quando você lembra desses acontecimentos, você não sofra mais. Você está fazendo com a sua vida? A fé, ela renuncia a sua vingança, renuncia pagar com a mesma moeda, renuncia, a fé, ela renuncia. Você vence o jogo da vida pela fé, entendendo que a fé abençoa os filhos. Versículo 20 e 21, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Abençoou com o quê? Com respeito ao futuro deles. Com respeito ao futuro deles. Nós precisamos abençoar os nossos filhos. Nós precisamos declarar sobre os nossos filhos toda a bênção de Deus. Nós precisamos abençoar os nossos filhos. Às vezes, filhos nos dão muito trabalho. Às vezes, filhos têm um coração ingrato. Às vezes, filhos, eles não querem se esforçar. Você olha para o garotão, você olha para a menina, não quer estudar. Fica o dia inteiro aqui, ó. O dia inteiro aqui. O dia inteiro que Deus dá. O que você está aprendendo aí? Você não está aprendendo nada. Porque quem vende esse conteúdo está ganhando com a sua atenção. Você, na verdade, está ficando mais pobre. Você não aprende e você não ganha porcaria nenhuma. Filhos são duros com a gente. Às vezes nos desrespeito, nos desonra. Tem filho que diz cada besteira para o pai e para a mãe que um dia, quando você for mãe, quando você for pai, você vai se lembrar disso e você vai pedir perdão. Se seu pai estiver vivo, você vai pedir perdão para ele. Se seu pai estiver morto, você vai pedir perdão para Deus. Porque a gente está vivendo num tempo de filhos de queixo duro. Minha mãe dizia, era queixo duro. Quando eu falava alguma coisa, eu falava assim, eu vou quebrar os seus dentes. A gente não pode falar mais isso. Não pode. Agora eles aplicam o ECA na gente. Mas quando lá fora faz as burradas deles, eles não olham para o ECA. Mas nós estamos aqui para abençoar os nossos filhos. Às vezes você olha para o seu filho, tem uma certa idade, já era para estar trabalhando. Você naquela idade você já trabalhava muito. Você já tinha o seu salário, você já tinha comprado as suas próprias coisas. Mas hoje você olha para o meninão lá, para a menina, está lá, deitada, não faz nada da vida. E você olha para aquilo e você fica injuriado. Mas nós precisamos abençoar os nossos filhos. Nós precisamos abençoar. Eu li a história de um pai. Esse pai é de Madrid. Essa história ganhou o mundo. Porque um dia, o pai já cansado de todas as atrocidades que o filho estava fazendo, chegou em casa, a mãe foi falar com o pai, falou, o menino hoje foi desse jeito, desse jeito, desse jeito. O pai ficou irritado, foi lá no quarto, falou um monte para o filho, um monte. Tudo que você puder imaginar, que você está com vontade de falar para o seu filho, ele falou um pouco mais. E aquele menino, que a grande maioria das pessoas são fracas de cabeça hoje, ele fugiu de casa, foi embora. O pai e a mãe ficaram procurando esses meninos por um ano, esse menino por um ano, ele fugiu de casa, não encontrava. E depois de um ano procurando o filho, sem encontrar, o pai resolveu colocar uma notícia no jornal, uma manchete no jornal. Na primeira página, o nome desse menino não era um nome comum, ele se chamava, deixa eu ver aqui, Paco, o menino se chamava Paco. O pai contratou uma manchete no jornal, dizendo assim, Paco, filho, se você estiver lendo esse artigo, leia o que eu escrevi lá dentro. Lá dentro do jornal, ele escreveu uma carta dele, do pai e da mãe para o filho. Meu filho, eu errei quando eu disse isso para você.
volta para casa, sua mãe chora todos os dias, nós não aguentamos mais viver longe de você, você é importante para mim, nós queremos você aqui, a família não é completa sem você. Olha, se você estiver lendo essa carta, esse jornal, e você quiser se encontrar comigo, me encontre comigo na Praça de Madrid, às 10 horas da manhã, nesse próximo domingo. No domingo o pai foi até aquela praça. Quando chegou lá, encontrou 800 homens com o nome de Paco. Todos eles feridos por paternidade. Todos eles machucados por causa de paternidade. Esse homem se reconciliou, o filho estava lá no meio desses 800 pessoas, mas o que foi incrível, o que ganhou notoriedade, foi que 800 pessoas apareceram na praça porque haviam sido machucados por sua paternidade. Irmãos, nós precisamos abençoar a vida dos nossos filhos. Mesmo quando você vê que o camarada, que a pessoa está tomando caminhos que você não te agrada, abençoa, irmãos. Abençoa. Proclama sobre a vida dessa pessoa as palavras do céu. Projeta para ele um futuro glorioso, um futuro vencedor, um futuro com menos dores, mas abençoe a vida dos seus filhos. A fé abençoa a vida dos filhos. Oitavo, a fé. Você vence o jogo da vida pela fé, sabendo que a fé faz escolhas difíceis. Então, o texto vai dizer que pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado. A fé, ela abre mão. A fé, ela faz escolhas difíceis. Às vezes você tem que abrir mão de amizades, às vezes você tem que abrir mão de coisas que você gosta, às vezes você tem que abrir mão de coisas que você está vivendo já há muito tempo, mas a fé, ela não permite você viver neste lugar. A fé faz escolhas difíceis. Você vence o jogo da vida pela fé, sabendo que pela fé nós realizamos coisas incríveis, inacreditáveis. A Bíblia vai dizer que pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. E eu quero declarar aqui nessa noite sobre a sua vida que você vai deixar um legado surpreendente. Você vai deixar um legado glorioso, para além do que você imagina, sabe? Se você é alguém que está vivendo a sua vida com fé, se você é alguém que está construindo a sua vida com fé, quando terminar a sua vida, você vai ver que você construiu uma grande obra. Você vai ter realizado uma coisa notável, uma coisa incrível. As pessoas, elas vão se beneficiar das obras das suas mãos. A fé, você vence o jogo da vida pela fé, quando você entende que pela fé, nós também podemos sofrer. Sim, irmãos. Às vezes essa é uma notícia que você não quer ouvir, mas às vezes por causa da fé, nós sofremos. A Bíblia vai dizer aqui que apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e pelos montes, pelas cavernas e pelas grutas. Às vezes, por causa da fé, nós sofremos, irmãos. Agora, o que nós precisamos aprender? Sofrer com dignidade. Sofrer com dignidade. Ninguém precisa ser maltratado porque você está sofrendo. Você não precisa ser um peso na vida de ninguém porque você está sofrendo. Você não precisa travar a vida de alguém porque você está em estado de sofrimento. Sabe? Porque às vezes a fé nos faz sofrer. Deus quer abençoar demais a sua vida. Mas vez por outra você vai atravessar momentos difíceis. Mas atravesse com dignidade. Atravesse esses momentos com beleza. Atravesse esses momentos de dor, de dificuldade, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não adianta você ficar descontando nos outros. Não adianta. Em 1906, houve um incêndio muito grande na cidade de São Francisco. As casas naquela época tinham dutos de gás muito frágeis, muito fracos.
E uma casa pegou fogo e o fogo foi destruindo toda a cidade, porque ele foi pelos dutos do gás encanado. 25.000 casas foram queimadas. 4.000 pessoas morreram instantaneamente, assim, morreu queimada. A história diz que, quando apagou o fogo e tudo mais, o resgate começou a entrar, e eles iam entrando nas casas, recolhendo os corpos queimados. E diz que eles entraram numa casa, e nessa casa havia um corpo que estava em cima de uma criança. O que aconteceu? Uma mulher, vendo que o fogo estava chegando, que ela ia morrer, ela tinha um bebê de colo, ela cava o chão com as próprias mãos, cavou um buraco, botou a criança dentro do buraco e ela deitou sobre o bebê. O fogo veio e evidentemente matou ela. Quando o resgate chegou lá, depois de ter apagado o fogo, tiraram o corpo daquela mulher, mas encontraram a criancinha viva lá de baixo. A gente precisa aprender a sofrer com dignidade. Não é ficando desesperado, não é atrapalhando a vida de ninguém, não é descontando em ninguém. É atravessar o deserto, é atravessar o tempo difícil, olhando para o autor e consumador da nossa fé. A pessoa que sabe sofrer, a fé dessa pessoa dignifica Deus, sabe? Chama a atenção das pessoas, glorifica a Deus. Quem sofre olhando para Jesus Cristo, sofre com a certeza que Ele não prometeu facilidade para a gente. Mas Ele diz, eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim de todas as coisas. Quem crê em Jesus, quem tem fé em Jesus, apesar das circunstâncias difíceis, você não precisa entender tudo. Você só precisa entender que Jesus é o autor e o consumador da sua fé. É só isso. Quem aprende a passar pelo dia mau, olhando para o Deus Todo-Poderoso, para o Deus Santo, para o Deus Eterno, se torna um grande testemunho. Um testemunho valioso. Já imaginou você estar no sepultamento de alguém muito querido, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, e você cantar, dizendo, Deus me deu, mas Deus tomou. Glória seja ao Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Glória seja ao nome do nosso Deus. Essa é a nossa maior riqueza, irmãos. A nossa fé. Depois que você conquistar todas as coisas que você quer conquistar, da sua lista de desejo, você vai olhar para trás e vai falar assim, mas era só isso? É só isso aqui? Mas se você conquistar uma vida de fé em Deus, se você conquistar uma vida de fé em Cristo, você vai chegar no final da sua vida, você vai olhar para tudo que você conquistou e você vai dizer, a coisa mais valiosa para mim é a fé que eu tenho no meu Deus. Você encontra a história de uma judia, ela é chamada de Judia de Varsóvia. Ela foi presa na época dos nazistas e ela conseguiu escapar do centro de concentração e fugindo, ela se alojou numa caverna. Só que ela estava muito debilitada, muito doente e ela morreu ali naquela caverna. Hoje você pode visitar aquela caverna, é ponto turístico, e ela escreveu 3 fases nessa caverna. Os caras foram lá, colocaram um vidro na frente, que é para manter aquilo que ela escreveu. E são 3 frases muito interessantes. Eu quero terminar a ministração dessa noite com essas 3 frases. Essa mulher escreveu, eu creio no sol, mesmo quando eu não o vejo. Eu creio no sol, mesmo quando eu não o vejo. Eu creio no amor, mesmo quando eu não o sinto. Eu creio em Deus, mesmo quando Ele fica em silêncio. Eu creio em Deus, mesmo quando Ele fica em silêncio.
Tem tanta gente que se decepciona com Deus. Se decepciona porque espera de Deus algo que Ele não prometeu. E entenda que às vezes, só às vezes, nós vamos enfrentar dias difíceis. Mas nesse dia, a sua fé tem que ser uma fé persistente. Tem que ser uma fé de alguém ligado em Cristo, autor e consumidor da nossa fé. Você recebe essa palavra?